Hoje algumas peças de cerâmica são produzidas com a ajuda da tecnologia, mas a beleza dessa técnica é quando as próprias mãos dos artesãos realizam cada peça linda, né, gente? Então nós vamos trazer agora essa arte muito antiga. A Carol Lamaita vai nos ensinar a fazer um lindo porta-ovos em cerâmica. Super chique. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que você vem ao Faça Você Primeira Mesmo? vez. Olha, primeira gostei. vez. E eu fico muito feliz porque a cerâmica é uma técnica que tem se popularizado muito, né? Muito mesmo. Porque a barreira de entrada da cerâmica é muito pequena, né? Eu até vi semana passada que você fez aqui uma técnica de pinte-pote, né? Que a gente pega uma bolinha, coloca o dedinho, então assim, qualquer criança consegue, né? Começar a fazer. Para tornar fácil, você não precisa de muito investimento, muitas ferramentas para início, né? E hoje em dia tem vários lugares que realizam a queima, né? Sim, isso mesmo, porque tem ateliês pelo país todo, né? E às vezes a pessoa nem tem uma produção tão grande para encher o forno e queimar. Isso até ajuda, né, a fazer girar ali aquele forno, a pessoa conseguir queimar mais rápido suas peças. Sim. Então tem muito ateliê pelo Brasil todo, não é desculpa não ter um forno para não fazer cerâmica. Agora vamos falar dessa peça que você preparou, porque eu achei ela muito chique. É um porta-ovos. Ela é útil para você deixar ali numa bancada, né? Às vezes até dentro da geladeira mesmo, né? Ou você, não sei se já aconteceu, pelo menos eu estava hoje de manhã estudando a peça e conversando com a minha esposa, ela falou, olha, comigo já aconteceu o quê? Fui pegar os ovos na geladeira para levar até a pia, na hora de cozinhar, a gente fica segurando os ovos na mão, pá, cai no chão. Com essa peça não vai mais cair, né? Estava conversando isso hoje de manhã, que o bacana aqui dessa técnica é que a argila é mole, né? A gente vai recortar do tamanho que a gente quiser. Certo. Então pode ser aquela bandejinha de 12, ou, né, hoje em dia a dúzia tem 10, não tem mais 12, né? A dúzia de ovos agora vem com 10, então dá para fazer. Eu costumo deixar na minha casa, essa daqui tá com 12, mas eu tenho uma de 6 que eu deixo do lado do fogão justamente para isso. Então, gostei, que é para esse apoio ali. E fica um charme, né? E você vai... Fica um charme, sem dúvida nenhuma. Você vai utilizar, olha, essa própria bandeja. Exatamente, que é para não ter desculpa. Eu não tenho forno, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem. Ótimo. Bandeja de ovo, todo mundo tem. Gostei. Né? Vamos falar um pouco da argila, porque as pessoas perguntam muito, né? Sobre esse material, qual é o indicado, qual você utiliza? Então, existem centenas de tipos de argila. Então, o que vai diferenciar, né? Como é que eu sei que argila que eu escolho? Eu vou escolher uma argila dependendo da temperatura de queima que vai ser feita a minha peça. Então, existe cerâmica de baixa temperatura, que parece muito alta, mas para cerâmica é baixa, que é em torno de 1000 graus. E cerâmica a partir de 1220, 1240 graus, que seria uma queima de alta temperatura. Que são essas peças refratárias, né? Essa louça mais resistente, mais impermeável. Porque daí fica mais resistente. E impermeável também, porque a gente não pode ter uma xicrinha de café, por exemplo, aqui ela tá porosa ainda, tá vendo? Ó, se eu colocar uma gotinha de água, ó, a água absorve, eu não posso ter um café, não né, que eu coloco uma gotinha aqui do café e a xícara bebe o meu café, não pode, não né? tem como. Então, precisa ter essa alta temperatura. Precisa, porque aí os poros da própria argila vão fechar. Mesmo que não tivesse o esmalte em cima, a própria massa fica completamente fechadinha e impermeável. Entendi. Então, para utilitários, a gente costuma usar uma massa de alta temperatura. Então, na hora de comprar, você vai lá na sua loja de materiais cerâmicos, comprar uma massa cerâmica que é para alta temperatura. Para essa peça, não precisaria, porque a gente não vai pôr um café aqui, não vai pôr um feijão, né? É só para pôr o ovo, é seco. Então, pode, para essa técnica, ser argila para baixa temperatura também. Perfeito. Sabe o que eu estou pensando aqui? Até servir os ovos cozidos. Olha que bonito que fica, né? Bonito mesmo. Muito legal. Bom, primeiro passo, quando a gente vai fazer qualquer coisa com argila, a gente precisa deixar essa massa homogênea e a gente precisa deixar essa massa sem bolhas de ar. Então, preciso amassar essa argila, tá? Então, ó, foi muito bom ter visto o programa da semana passada, que eu falei, gente, é sempre assim, a gente vai amassar e a coisa voa, né? Eu já trouxe um paninho para eu segurar aqui com a minha barriga, ó. Porque aí a gente consegue amassar fazendo esse movimento de rotação. Porque aí as bolinhas de ar vão rodando por aqui e vão saindo aqui na frente. Esse é um momento terapêutico também, né? Que você vai pensando nos problemas, vai desestressando, vai descontando, né?
Vai aterrando, né? Trabalhar com a terra tem muito isso. Não é nada zen, não. É físico. É verdade. Da gente ir aterrando aqui um pouquinho. Com a terra, né? Verdade. Então, depois dessa massa bem amassadinha, a gente vai trabalhar aqui com uma técnica de placa, tá? Então, eu vou abrir uma placa, que é o que eu vou depositar em cima para fazer a peça. Tá. Certo. Como é que a gente vai fazer a placa? Com um rolo de macarrão. Então, quem faz pão em casa consegue fazer essa técnica, tá bom? Pronto. Então, ó, rolo de macarrão. O que eu vou usar aqui? 2 guias de madeira, para eu ter um limite de tamanho. Para espessura. Porque se eu for direto só com rolo, eu posso fazer ele um pouquinho mais tortinho para cá, um pouquinho mais tortinho para cá, minha placa fica torta. Ótimo. Então, esse aqui é o jeito de eu saber que a minha placa toda vai ter a mesma espessura. Perfeito. Tá? Eu vou sempre passar o rolo em cima das guias. Tá? Até o momento você não precisou umedecer nada, nem molhar essa argila, não. Não, porque ela vem bem úmida. Quando a gente ficar colocando muita água na massa, a gente vai meio que desestruturando a massa, vai virando uma lama, né? Então, o ideal é, no máximo, assim, eu até brinco quando eu dou oficina para criança, que eu deixo, assim, uma esponja úmida em cima, assim, num lugarzinho. Porque o ideal é, assim, molha a pontinha do dedo e fica, assim, com a mão úmida, no máximo. Só não deixar a mão ressecar. Perfeito. Não precisa encher de água, não. E aí, aqui a gente vai abrir a nossa placa. É bacana usar um tecido assim para ela não grudar, tá? E se você não tiver um rolo de macarrão como o meu, você pode usar, por exemplo, uma garrafa, um tubo de PVC. Só que aí, como ele é de plástico, pode ser que ele grude na argila. Aí você pode fazer justamente igual isso aqui, colocar um paninho em cima e abrir por cima do pano. Perfeito. Aí não vai grudar em nada. Boa dica, tá vendo? Dá para adaptar, né? Tudo. Gente, dá para fazer cerâmica com tudo que a gente tem na cozinha de casa. Isso é tão bom, né? Aproveitar. Bom, placa aberta. Se você tiver com um rolo lisinho, nem precisaria fazer mais nada, mas vai que ficou uma marquinha, alguma coisa? Nossa, porque eu observei, o seu ficou perfeito, né? Porque o rolo é liso, tá, né? Mas se eu fosse abrir, por exemplo, com uma lona, alguma coisa assim, poderia ficar mais com a texturinha da lona. O próprio tecido, né? Se fosse um outro rolo. E aí a gente vem aqui, ó, com um cartãozinho e alisa. Nesse momento, pode às vezes subir um pouquinho, ficar meio áspero, aí sim eu posso vir com uma esponjinha úmida, dar uma umedecida aqui e passar para ficar bem lisinho. Que ótimo! Aí, foi muito providencial o tamanho para fazer essa forminha aqui de 3x4 para ficar com 12 buraquinhos. Foi bem o tamanho da folhinha de sulfite, assim. Então, só marquei 17 centímetros aqui e dobrei. Certo. Então, tá um molde fácil. Ó, aqui nem daria ainda, tá vendo? Ficou com uma pontinha aqui faltando. Só pegar e dar uma ajeitadinha aqui e continuar abrindo. Você tá vendo que eu não cheguei aqui no limite ainda? Sim, ainda tem mais pra abrir, A gente ainda conseguiria dar uma puxadinha aqui e abrir. Tá, daí vai puxando. E aí, eu vou puxando no sentido que eu quero abrir, porque se eu ficar só assim, ela vai esticando, mas aquelas pontinhas que eu preciso não tem. Tá. Aí eu posso ir girando a guia. Ah, perfeito. Porque eu tenho que sempre passar por cima da guia. Ótimo. Se eu tô distraída e aí faz assim, passa aqui numa guia, aqui na outra, não, aqui já virou uma folhinha de papel, né? E aí Exato. Aí o que a gente vai fazer? Cortar essa plaquinha para poder colocar aqui em cima. Cortar com uma faquinha, se quiser usar o próprio cartãozinho aqui para cortar. Tá. Aí, é claro que, né, pra gente deixar tudo rapidinho, eu já trouxe as plaquinhas aqui cortadas. Que ótimo. O que é super importante pra gente trabalhar com essa técnica? Aquilo que você estava falando, eu não precisei umedecer, nada disso. Eu não posso estar com a argila muito seca. Porque você vai ver que a gente vai causar aí nessa forma. E aí pode rachar. Então, eu tenho sim que estar com a argila úmida. Tá vendo que só de ficar no plástico ela já ficou meio feiosa? Sim. Aqui é aquela hora, ó. Venho aqui com o cartão, deixo ela aqui bem lisinha. É até legal não deixar exposta, então, a argila? Não, por isso que eu deixo ela fechadinha aqui. Pra eu ter certeza que ela tá bem úmida. Essa daqui já tava aqui no ar-condicionado. Ela ficou um pouquinho mais sequinha. Por isso estou preferindo até usar essa aqui. Ótimo. É importante, eu trouxe duas. Por quê? Pode dar errado, né?
Sim. Então, só para você saber, comigo também dá errado. 24 anos depois, eventualmente dá errado. Acontece. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher... Eu vou só pegar esse aqui e passar para baixo, pode Deixa ser? eu passar aqui, claro. Esse aqui você não vai usar mais? Não. Tá, ótimo. Então, olha só, eu tenho que ver aonde que tem 4 por 3, né? Tá. Porque eu quero Que é a os quantidade. buracos. Eu vou prestar atenção nos furos e não nas partes altas, Tá. tá bom? Ótimo. E aí a gente vai só acomodar aqui essa plaquinha. Agora é causar que você falou, né? Se tiver criança em casa, essa é a hora de chamar, As crianças adoram, né? não é? Não só as crianças, Não, né? não só as crianças. Vamos lá. Vamos ver quem mais adora. Então, olha, precisa ter experiência, precisa ter feito aula de cerâmica. Não. Vai dar certo? Não sei. Mas se não der certo, a gente tem outra. Vamos ver. Eu vou pedir para você jogar isso aqui em cima da mesa. Como é que é? Só jogar em cima da mesa. Ah lá, o diretor Daqui, ó. falou, então vai dar errado. Pode? Ai, meu Não Deus do precisa céu. ser pá, jogar não, mas é daqui assim, daqui Tá. deixar cair em cima da mesa. Porque daí... Ah, é? Uhum. Só soltar mesmo? Isso. Ai, meu Deus, você tá pedindo pra dar errado, por isso eu tô... Vamos ver, será que vai dar certo isso? Vamos ver. Pode soltar? Pode. Uhul. Foi? Deu Começou. certo? Foi, Começou. ó. Temos aqui já formou. nossos primeiros. Olha, que legal. E aí, se você tiver afim, pode ir, mas podemos ir aqui devagar. Não acredito que é assim. Tá vendo que começa a dar uma pequena craqueladinha? Aham. Aí entra a nossa esponjinha. E a gente vem tá. aqui, dá uma... Não é pela hidratação, é para fechar essa rachadura. Tá. Para Voltar a unir, né? desensinar o caminho. Ah, sim. Né, Senão pra- porque pode rachar. Que ela prende o caminho para rachar e a gente vai aqui Tá. desensinar o caminho da rachadura. A melhor ferramenta do mundo também. Nossos dedos. Dedão! Aí a gente pode vir aqui e dar uma... Que interessante, cara. Olha. E continua. Eu falei que eu ia fazer barulho. Eu perguntei, gente, tudo bem? Eu vou fazer um pouco de barulho. Quando a massa tá assim bem molinha, ela vai se acomodando. A gente percebe Tá bem, vendo? ó. Ela se acomoda bem ali, realmente, com esses furinhos. Que legal. Aqui eu posso ainda agora passar uma esponjinha, apesar de que agora nem precisa, não vai mudar grandes coisas. Mas se eu quiser tirar isso daqui agora, a massa tá completamente molinha, não dá. Sim. Então a gente vai deixar isso aqui secar. Tá. Dependendo aí do clima, eu odeio essa pergunta, quanto tempo? Depende. Depende É. do clima, se tá um lugar Nosso frio, Brasil chuvoso, também é tão grande, se né? tá muito quente, que nem hoje tá um calor. Aham. Então, por exemplo, esta daqui foi de Que ontem legal, é tão fácil. à tarde. Olha. Ah, de ontem à Aí tarde. ela já tá Tá. firminha, ó. Certo. Aí ela já solta daqui. Já solta. Por que que eu posso, só um alerta, né? Por que que eu posso fazer isso aqui? Porque o molde é de papel. Não vai grudar. Não é que não vai grudar, aqui tá grudado, se a gente tentar tirar tá até meio grudado, mas ele umedece e amolece. Ah, Se eu tiver um molde rígido, a argila, quer ver, ó? Vamos ver a diferença de tamanho aqui de uma para outra? Dá para perceber que tá um pouquinho menor? é. Não dá Mas dá é muito porque pra ver. retrai quando Porque seca? ela retrai, Tá. né? A gente tem uma porcentagem grande de água aqui. Conforme essa água vai sendo evaporada, ela Até a vai espessura. diminuindo de tamanho, É. tá? Ai, que bom que você falou isso é bem importante. Para essa técnica, é bom a gente usar pelo menos uns 7 milímetros na placa. Ah, Se eu for fazer com uma placa muito fininha, a hora que eu bater aqui racha, vai rachar, né? tá? Então, aqui na seca a gente tá vendo um pouco menos, né? Seria mais ou menos a espessura dessa guia aqui que eu usei, né? Acho que tem uns 6, 7 milímetros mais ou menos, tá? Nossa, que legal. Super Bom, fácil. secou um pouquinho aqui, né? Ficou firminha. Aqui a gente já consegue também, se quiser, dar um pouquinho mais de acabamento. Aqui com uma esponjinha úmida aqui nessas bordinhas. Para dar uma alisada aqui nessa superfície. Nossa, eu já tô aqui, sabe o que que eu tô pensando? No omelete. Não, no omelete também. Eu gosto muito de ovo, como bastante ovo. Mas eu tô pensando em outras formas para fazer dessa mesma forma. Sim.
Nossa, tem muitas possibilidades, né? E aquela história de que, assim, aqui tá um conjuntinho de 4x3, né? Para uma dúzia de ovos. Sim. Mas poderia ser compridinho, pode ser só para 6, né? Se quiser, de repente, uma pessoa que mora sozinha que coma poucos ovos. Ouvi dizer que tem gente que come 6 ovos no café da manhã, me contaram hoje. É mesmo? Aí não adianta, mas para quem come pouquinho... Bom, qual que é o próximo passo? Isso aqui tem que secar e aí vai queimar a 900 graus. É o que a gente chama na cerâmica da queima do biscoito. Aí, então, a gente vai para essa parte que daí é um forno específico para fazer essa queima da cerâmica. Que alguns lugares disponibilizam para fazer a queima, né? Então, tem que ser um forno especial para a cerâmica que atinge 900 graus. A churrasqueira atinge 900 graus? Não. O forno de pizza com lenha atinge 900 graus? Não. Sempre perguntam, mas o de pizza? Não, tá? Não dá. O que dá, né? Se a gente for parar para pensar, a gente sabe da cerâmica toda que existe, a gente sabe que a gente é por conta da cerâmica, né? Das escavações arqueológicas e de tudo. Então, assim, não tinha um forno elétrico há 3.000 anos atrás. E aí, né? Então, assim, dá para fazer um forno primitivo. Então, tem fornos que a gente empilha as peças e coloca ali os gravetos, a lenha e tudo mais, e fecha esse forno. Deviam fazer isso com folha, de repente, a gente às vezes faz até com jornal, fecha de lama esse forno, e aí a gente cria uma caixa térmica e taca fogo ali embaixo. Um forno assim chega a 1000 graus. Um forno de cupinzeiro, por exemplo. Sabe o cupinzeiro? Que tem às vezes que a gente anda por aí e vê o cupinzeiro? Um cupinzeiro que já não tem mais cupim no cupinzeiro, dá para aquilo ali, aquela caixa é uma caixa de barro que pode ser um forno. Então, assim, dá para fazer queimas primitivas. Não é que você tem que ter um forno elétrico, ou a gás, ou a lenha, seja lá o que for. Mas a nossa vida urbana acaba que é a tecnologia, né, já ajudou muita coisa. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Então, isso aqui não é mais argila. Isso aqui já é cerâmica. Porque foi feita a queima. Porque foi feita a queima. Até aqui, se eu errei, desisti, não quero, secou, eu taco na água, vai virar barro de novo, e eu reciclo e eu faço de novo. Reaproveita. A partir daqui não, virou cerâmica, isso aqui não se desmancha mais. Cerâmica, até o som, né? A gente vê que muda totalmente o som a hora que isso vira cerâmica. Aí a gente vai esmaltar essa peça. Para isso, a gente vai tirar bem o pó, com uma esponja bem limpinha e úmida. A minha já tinha passado ali, não está tão limpinha, mas assim, uma esponja bem limpinha e úmida para tirar todo o pó, porque se não tirar o pó, o esmalte não gruda. Tá? E aí existem várias formas de esmaltar. Então, existem os esmaltes assim que vêm prontos para a gente usar com pincel. Já pensou? Não, eu já ia falar, quem foi a pessoa que come 6 ovos? Aí já ajuda a abrir. E aí, existem esmaltes que vêm assim prontos para a gente usar com o pincel. E existe outra forma também, que é a gente pegar o líquido, né, do esmalte e a gente fazer uma imersão na peça. Então, tem várias técnicas de esmaltação, tá? Tô pegando essa daqui porque eu tô pensando em quem tá em casa, que não tem os baldes de esmalte. Eu quero experimentar. Compra um potinho de esmalte também nas lojas que vendem material para cerâmica. Chama esmalte para cerâmica? Esmalte. O nome técnico seria um vidrado. Porque o que é o esmalte? Ele é uma sopa de minerais que vai derreter no forno e virar um vidro. Literalmente, não é maneira de dizer não. E verniza a peça? Ele vitrifica a peça. Né? O verniz, ele normalmente é uma coisa sintética que reage, né, com um catalisador lá e ele seca e ele endurece. Certo. O esmalte é um vidro. Isso aqui que tem na peça é uma camada de vidro. É vidro-vidro. Interessante. Então, o esmalte é uma sopa de minerais que tem óxidos minerais, que é o óxido de cromo, de cobalto, de cobre, que é o que vai dar a cor aqui. Então, por exemplo, esse esmalte vinho é uma sopa lá de minerais que tem sílica, feldspato, quartzo, não, assim, misturado com estangue e com cromo, que são 2 óxidos que a hora que eles misturam, dependendo da minha base, vira essa cor. Esse aqui, que molde que foi feito essa peça? Esse aqui é um molde um pouco maior. Mas é também de ovo? Também de ovo, mas um pouquinho mais largo, de ovo de pata. Por isso que eu não conheço. Por isso que eu não conheço. Esse daí eu fiz, que mas tem aquelas formas de fruta, sabe? Sim, também de maçã. De maçã, né? A de maçã só não é tão profunda igual aquela ali, mas dá pra fazer ficar, né? Pegar uma bolinha de tênis
e pressionar um pouquinho mais nos buraquinhos, aí você consegue a profundidade. Pronto. Me diz uma coisa, Carol, essa cor desse esmalte, que cor que vai ficar? Como é que é essa coloração? Então, o esmalte da cerâmica normalmente não tem a cor que ele vai ter, justamente porque são os óxidos que depois que acontece a queima, que vão fundir, reagir, e aí é que a cor aparece. Então, esmalte não é tinta, não é um pigmento, é um óxido mineral. Então, você vê meus baldes de esmalte, são vários baldes de um líquido cinza, de um líquido branco. E quando queima, dá essas cores. Entendi. Então, cada um vai dar uma cor. Esse daqui dá um rosa parecido com aquele ali, depois que queima. Depois da segunda queima. Mas antes a gente não vê. Agora, o que existe? Existem uns esmaltes comerciais que são feitos com corantes minerais. Aí eles já têm a cor mais parecida. Com o que vai não ficar. É idêntica, mas você já sabe, já é um rosado, um azulado. Porque aí eles são sintéticos. Certo. É que eu não trabalho com nada sintético, eu só faço cerâmica usando material natural. Então, eu tô vendo que você tá passando uma segunda camada. A gente vai passar 3 camadas de esmalte. Porque lembra que eu falei que isso aqui não é uma tinta, isso aqui não é um verniz, é um vidro. Então eu preciso ter uma camada de vidro, né? Senão fica só uma coisa meio aguada, assim, um manchadinho. Então eu preciso realmente ter uma camada generosa. E eu sempre... Dos dois lados? Não. Não? Só em cima. Só em cima? Só em cima. Por quê? Passar a segunda, enquanto seca a gente olha ali. Não adianta, gente, eu passar... já vou pegar outra e já vou passando aqui de novo. Não adianta, porque tá molhado e aí vai sair tudo. Certo. Então a gente espera secar para passar as 3. Aqui embaixo não tem esmalte, porque isso vai pro forno. No forno, lembra que eu falei que isso aqui é um vidro? O vidro derrete, vira igual um mel. E se tiver esmalte aqui embaixo, a hora que esfria, eu vou tirar com o forno junto. Vai grudar. Faz sentido. Então, nenhuma peça de cerâmica tem esmalte embaixo. Tá? Aqui, ó, a xícara também, ó, tem um pezinho aqui, que é onde encosta. Nunca tinha pensado nisso. Não tem esmalte, porque aqui é onde apoia no forno, se não gruda no forno, o vidro derrete e gruda. Então, após a queima, fica esse o resultado? Isso aí. Olha, gente, que coisa mais linda. Adorei, Carol. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Pela sua super aula aqui. Que nós estamos passando seus contatos. O que o pessoal pode te seguir, te acompanhar? Você falou que faz oficinas também, né? Sim, eu dou aula online, porque é isso, né? Por isso que eu sei que tem forno no Brasil inteiro. Eu tenho aluna no Brasil inteiro. E podem me seguir lá no Instagram, tô sempre dando dica. O meu foco é até falar com as empreendedoras, então tô sempre dando dicas de como montar um ateliê de cerâmica, como viver de cerâmica. Pode me seguir lá, que tem sempre conteúdo bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. Adorei e eu ainda ajudei a fazer. Gostei. Mais fácil do que eu imaginava, pra ser sincero, viu? Isso aí. Obrigado. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, Muito viu? obrigada. Beijo grande pra você. Bom Natal, bom Natal pra você também, bom Natal. Obrigado. Gente...